Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus, mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Hoje, eu quero usar esse pequeno versículo tão conhecido para convidar você a meditar um pouquinho no que o Senhor deseja semear nos nossos corações. Nas últimas mensagens eu conversei com vocês sobre a purificação do coração, eu conversei com vocês sobre a importância de se guardar o coração. E hoje eu quero convidar você a entender a direção de Deus para a sua vida. Olha, se você pegar sua Bíblia aí, no Evangelho segundo escreveu Mateus, você vai ver no capítulo 6, a partir do versículo 25, um ensino muito importante sobre preocupação. E por que isso é importante para nós? Porque o Senhor deseja que todo cristão caminhe dentro da sua direção. Mas muitos de nós não conseguimos compreender isso e caminhamos perdidos e confusos. Eu vou ser um pouquinho mais clara. Às vezes nós estamos perdidos e confusos justamente porque estamos caminhando na direção segundo os desejos do nosso coração. Acontece que os desejos do nosso coração muitas das vezes está influenciado por coisas externas, pela cultura, pela sociedade, por ideologias erradas. Eu sei que eu já falei sobre isso com vocês antes e eu não quero ser repetitiva. Na verdade, o intuito dessa mensagem hoje é trazer para você uma resposta. É falar para você qual a direção de Deus para a sua vida. Eu vou repetir o versículo para que você medite junto comigo. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão dadas. Que todas essas coisas que lhe serão dadas? Se você ler aí na sua Bíblia, você vai ver que o ensino é sobre preocupação. Quando nós nos preocupamos com as coisas diárias, com aquilo que nós precisamos vestir, beber, com as necessidades humanas. Porém, o convite nesse contexto aqui é que nós tiremos os nossos olhos dessas preocupações, porque são justamente essas preocupações que muitas das vezes são usadas de maneira estratégica pelo inimigo para nos tirar da direção de Deus. Por que isso é importante, Nara? Isso é importante porque muitos de nós estamos caminhando, perdidos e confusos, porque estamos cegados pelas influências malignas, muitas das vezes frustrados com as preocupações do dia a dia, muitas das vezes estamos caminhando fora da vontade de Deus. O cenário atual que nós estamos vivendo é de uma geração que deseja convencer Deus das suas vontades. Eu vou ser mais clara. Essas pessoas não se ajoelham em direção, em reverência a Deus, pedindo a Ele que faça a vontade dEle, mas essas pessoas tentam convencer a Deus a fazer a vontade delas. Esse é o cenário atual de cristãos que muitas das vezes ainda não conseguiram entender qual é a direção de Deus e se ajoelham muitas das vezes pedindo a Deus respostas, porque na verdade a grande dúvida está entre a vontade de Deus, que muitos de nós já sabemos, e a nossa própria vontade. E aí a gente quer convencer Deus que a nossa própria vontade é muito melhor que a dele. Eu não quero fugir do contexto não, meu irmão e minha irmã. A mensagem aqui é muito clara. O Senhor está nos instruindo a buscar primeiro o reino de Deus. Mas muitas das vezes nós somos pegos pelo inimigo de nossas almas em estratégias que nos cega e que nos leva para a direção errada, colocando em nossos corações desejos egocêntricos, colocando nos nossos corações desejos voltados para a nossa carência. Presta atenção no que eu vou te falar agora. O diabo conhece qual é a nossa carência. Lembra da passagem de Jesus, quando o diabo tentou Jesus? O que o diabo fez? No momento em que Jesus teve fome, ele o tentou
com comida. Sabendo ele que Jesus seria levantado numa grande autoridade, ele tentou Jesus também com ambição e ganância, lhe oferecendo poder. O diabo conhece quais são as nossas carências e por isso ele trabalha como estratégia espiritual para nos distrair e fazer com que nós percamos a direção de Deus. Muitas das vezes, essas tentações vêm através de um desejo de novos relacionamentos, de ganhar mais dinheiro, de realizar projetos, de conseguir conquistar bens materiais. Mas na maioria das vezes, essa tentação está ligada a preocupações com a vida diária, nos fazendo acreditar que não teremos o suficiente para viver, nos fazendo nos preocupar com o amanhã, nos fazemos ficar perdidos incansavelmente, tentando encontrar uma solução para viver o plano de Deus e viver aquilo que precisamos, para viver o plano de Deus e conseguir sustentar as nossas necessidades, porque nós muitas das vezes somos tomados pela tristeza de duvidar que Deus é capaz de nos dar o suficiente para estarmos bem. Olha só, meu irmão e minha irmã, eu quero nesse momento dizer a você que está me ouvindo que o objetivo dessa mensagem é entregar a você a direção para a sua vida. Mas qual é essa direção? Essa direção está ligada à vontade de Deus. E Deus não deseja que você viva preocupado. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você firme um compromisso com o seu propósito em Deus. Eu vou ser mais clara. Buscar viver dentro da direção de Deus é abrir mão dessas preocupações. É muitas das vezes abrir mão dos nossos próprios interesses, colocando a direção de Deus acima dos nossos próprios interesses, colocando a vontade de Deus acima dos nossos próprios interesses. É exatamente isso que está sendo falado aqui. Busque primeiro o reino de Deus. O que é buscar o reino de Deus? É buscar a vontade de Deus. É colocar sobre as nossas vidas a vontade de Deus acima dos nossos interesses. E aí eu vou dizer a você, ele continua dizendo, a sua justiça, e busque também a sua justiça. E qual é a justiça? É viver sobre os valores cristãos, sobre os princípios cristãos. E aí você que está me ouvindo pode dizer assim, Inara, eu já sei disso. Eu já sei. Pois é, você sabe mesmo? Porque muitas das vezes nós estamos ouvindo de novo algo que nós já sabemos, porque ainda não conseguimos aplicar na nossa vida. Porque ainda estamos vivendo conflitos internos, onde queremos colocar a nossa vontade acima da vontade de Deus. Onde muitas das vezes não conseguimos entender qual é a direção de Deus, porque nós é que estamos querendo conduzir o barco. Eu vou dizer para você que a direção de Deus é uma só para todas nós. Essa direção é maior do que os nossos interesses, ela é muito maior do que bênçãos que nós desejamos. Essa direção é superior a qualquer ideologia que possa te convencer que você deva dedicar sua vida a isso. Escuta o que eu vou te dizer agora. A direção de Deus para a sua vida é a salvação. E aí você pode dizer, Inara, eu já sei disso. Sabe mesmo? Porque às vezes você quer se relacionar com pessoas que te levam para longe da salvação. Porque às vezes você tem um interesse constante de ganhar mais dinheiro e lutar por uma vida profissional, por projetos e status que te tiram da direção da salvação. Quantas das vezes você se ajoelha para pedir para Deus algo que te tira da direção da salvação, mas você não tem consciência disso e é por isso que o Senhor me trouxe hoje para dizer a você, a direção da sua vida é a salvação. Se nós fizermos este compromisso com Deus, com o propósito de Deus, Deus nos trará as demais coisas. E aí você pode me dizer, Inara, mas como que eu vou viver a direção de Deus? E aí eu vou te dizer o maior de todos os segredos deixados por Jesus, a oração com sabedoria. Jesus, no momento de alguns momentos antes de sua crucificação, ele disse, Pai, eu desejo isso, contudo, seja feita a sua vontade. Nós não precisamos de estratégia melhor do que essa para nos colocarmos diante de Deus,
para verdadeiramente viver o plano de Deus, viver a direção de Deus, abrir mão dessas preocupações, parar de ser enganado pelo maligno, para que a gente pare de caminhar como frustrados, perdidos e confusos, mas que possamos viver dentro da vontade de Deus. Qual que é? Orar com sabedoria. Coloque-se diante de Deus e comece a orar assim. Você quer tal coisa? Apresente diante de Deus, porque a palavra do Senhor em Mateus 7,7 diz que aquele que bate a porta se abre, mas, contudo, insista em pedir que seja feita a vontade de Deus. Somente assim você vai caminhar dentro da direção de Deus. E aí, as demais coisas lhe serão acrescentadas. O Senhor vai, sim, te conduzir. Ele vai suprir as suas necessidades, ele vai cuidar de você. Ele vai te dar o suficiente e muito mais. Ele vai te abençoar, te dando relacionamentos verdadeiros, te dando condições para aquilo que você precisa, provendo e realizando projetos superiores ao que você pode imaginar. Porém, contudo, você precisa sujeitar o seu coração a viver a direção de Deus, não pedindo ao Senhor os seus interesses, mas fazendo exatamente como Jesus nos ensinou. Contudo, seja feita a sua vontade. Eu vou encerrar essa mensagem orando por você, mas antes disso, se você é novo por aqui, se você nunca fez um devocional, se você nunca ouviu uma mensagem como essa, eu quero pedir a você que pegue um papel e uma caneta. Eu quero, nesse momento, convidar você a meditar no que a gente está falando aqui. Pega um papel e uma caneta e anota as perguntas que eu vou deixar para você. Você vai pegar a sua Bíblia e você vai meditar em Mateus 6,33. Mas se você quiser ser mais profundo, medite do 25 ao 34. E você vai deixar o Espírito Santo falar claramente com você. Anota aí. O que Deus está me ensinando com essa passagem? O que você precisa fazer a partir de agora? São perguntas diferentes. Qual a transformação que Jesus deseja que você tenha? Deus está aplicando esse tema à sua condição atual? Anota aí. Faz essas anotações, senta com a sua Bíblia, fala com o Espírito Santo e deixa Deus ministrar ao seu coração. Eu tenho certeza que o Senhor vai te mostrar verdadeiramente qual é a direção que Ele tem para a sua vida. E você vai perceber que ela é boa, perfeita e agradável. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração e eu quero pedir a Ti, em nome de Jesus, que vai de encontro a ela. Senhor, muitas das vezes nós estamos cegos, muitas das vezes estamos confusos, aflitos, com conflitos internos. Senhor, estamos perdidos porque caímos nas ciladas malignas. Ele nos enganou com as nossas carências, mas o Senhor é onipotente, onisciente, onipresente e pode nos conduzir na direção certa. Senhor, nós desejamos fazer a sua vontade, mas às vezes nós não conseguimos. Então agora nós nos colocamos diante do Senhor para que se volte para nós e nos conduza na direção certa, para que nós não nos perquemos em momento nenhum, mas para que possamos ser salvos. Em nome de Jesus, que o Senhor traga as pessoas certas e afaste as erradas. Alcança essa pessoa que está ouvindo essa mensagem agora, Senhor. Alcança os planos dela, conduza ela aos seus planos, à sua vontade. Tire as preocupações do coração, coloque a paz que excede todo o entendimento, em nome de Jesus. Que essa mensagem seja um divisor de águas, que o Senhor possa plantar uma semente nesse coração, que coloque essas pessoas numa direção de fé, a fé de entender que o Senhor trará o suficiente, que ela não precisa se preocupar, que ela pode viver a sua direção, se preocupando apenas com a própria salvação, se preocupando apenas, Senhor, em viver a sua justiça, viver a sua vontade. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.